Romanos 4, versículo 16 ao 25, a palavra de Deus diz assim: Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O ensino importante, fundamental da Escritura é que fé é uma condição necessária para a salvação. E a própria Bíblia fala que para ter um relacionamento verdadeiro com Deus, a gente precisa de fé. Em Hebreus nós vemos um versículo que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é um conceito que é encontrado na Bíblia, mas também fora das Escrituras, entre contextos religiosos diversos. A experiência religiosa humana, ela, de algum modo, reclama pela realidade da pessoa exercer algum tipo de fé. Então, as pessoas, elas têm fé em divindades, elas têm fé em rituais religiosos, em cerimônias religiosas, elas têm fé na tradição religiosa que elas estão seguindo, elas têm fé em pessoas. Eu acredito muito em tal pessoa. A pessoa tem fé em objetos. Não, aí fala o nome do objeto qualquer, eu acredito que isso vai acontecer. Então isso faz parte da experiência religiosa do ser humano, exercer algum tipo de fé. Além disso, as pessoas têm fé em si mesmas. Elas acreditam coisas muito grandes sobre si próprias. É muito difícil você, quando está evangelizando alguém, tentar levar aquela pessoa a reconhecer que ela precisa assim, realmente de arrependimento diante de Deus. Porque, no fim das contas, o ser humano, naturalmente, ele acredita assim, que ele é uma pessoa muito boa. Ele tem fé nele mesmo. Ele acredita assim, que tem umas coisinhas que ele precisa melhorar, ajustar na vida, mas, no geral, assim, está muito bom. Tem gente muito pior, tem coisa muito pior. Então, no fim das contas, a pessoa ela tem também uma fé em si própria. E muitas vezes, irmãos, quando nós vamos pregar o Evangelho, falamos a respeito da necessidade de crer, nós precisamos levar as pessoas a entender que tipo de fé é essa que a Bíblia nos chama a ter. O que é a fé salvadora de verdade? Porque senão nós podemos fazer uma pregação do Evangelho que se torna ineficaz, onde a pessoa ouve a mensagem e ela não entende adequadamente o tipo de fé que o Evangelho está desafiando ela, mas ela fala assim: eu também creio nisso. Não, eu também compartilho disso. E aqui nós temos um texto onde a palavra de Deus nos convida a examinar também qual é a natureza desta fé, que é uma fé necessária para a salvação. Nesses versículos que nós lemos, nós estamos tratando aí do tema justificação. É o tema central do Evangelho, é o tema que o apóstolo Paulo está apresentando no capítulo 3, a partir do versículo 19. Ele passa por isso, então, pelo capítulo 4 e o capítulo 5. Basicamente, 3 capítulos da Epístola de Paulo aos Romanos, onde ele está tratando de justificação. Isso é central no Evangelho.
E ele, então, no capítulo 4, nos tem dado várias lições sobre justificação. O que é justificação? É o ato de Deus declarar pessoas pecadoras, ímpias, como ele disse aí no início, no versículo do capítulo 4, nós estudamos isso, pessoas ímpias em pessoas justas. Isso é justificação. Deus declara pecadores em justos, como justos. E o que isso significa na prática? Nós lemos aí também no capítulo 4 e aprendemos que a justificação na prática significa que o pecador recebe perdão de pecados. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Capítulo 4, aí Paulo citou Davi nos Salmos. Nós vimos que a justificação na prática significa estar livre da culpa, isento da ira de Deus. Paulo cita também os Salmos e ele diz, bem-aventurados aqueles a quem o Senhor não imputará pecado. Ou seja, nós recebemos, quando justificados, essa isenção da ira de Deus, da culpa que os nossos pecados colocam sobre nós. Então, isso é a salvação prometida nas Escrituras. Nós somos salvos, isso significa que em Cristo recebemos perdão de pecados, significa que em Cristo a culpa que estava sobre nós é removida e nós somos apresentados diante de Deus, então, sem culpa, não mais estando sob a sua ira. No capítulo 4, então, de Romanos, o apóstolo vai fazer aí um estudo de caso, é isso que nós estamos olhando. Ele toma Abraão como um caso a analisar e a aprender sobre a justificação pela fé. E lembrando, por que Abraão? Por que Paulo toma Abraão? Paulo está escrevendo ao público de Roma, que era uma igreja cristã composta por judeus e gentios, mas iniciada, nos seus primórdios ali, por aqueles judeus que estiveram em Jerusalém, tiveram contato com a pregação do Evangelho de Cristo desde o Pentecostes. E Paulo, então, está escrevendo para essa igreja, cujo público imediato eram judeus que estavam na sinagoga, que compartilhavam e conviviam com outros judeus na sinagoga, e poderiam, então, testemunhar do Evangelho para essas pessoas. E Abraão era uma figura respeitada entre todos os judeus, qualquer sinagoga do mundo inteiro. De modo que, se for mostrado, e é isso que Paulo está fazendo, se for mostrado na vida de Abraão a aplicabilidade das doutrinas do Evangelho concernentes à pessoa de Cristo, isso seria impactante para o judeu e desafiador quanto à mensagem de Cristo. Então, por isso que Paulo, aqui no capítulo 4, ele vai fazer um estudo de caso sobre Abraão. Que diremos ter alcançado Abraão, nosso pai? Todo o capítulo, então, tem a ver com Abraão, porque ele está trazendo Abraão como uma testemunha de que aquilo que o Evangelho proclama, a salvação pela fé em Cristo, a justificação pela fé somente, isso tem tudo a ver com a salvação que o grande Abraão, pai dos hebreus, como eles consideravam, experimentou também na sua caminhada espiritual. Então é isso que nós temos aqui nesse capítulo 4. E nesses versículos finais, então, nós já estamos concluindo esse capítulo, ele vai desenvolver, então, aqui sobre a natureza da fé que justifica, da fé salvadora. E é importante que você observe que aqui no capítulo 4 e nessa mensagem é dessa fé que nós vamos falar, da fé que salva. Não estamos aqui falando de qualquer tipo de coisa que as pessoas porventura pensem como fé, que seja na verdade uma espécie de pensamento positivo. Não é isso. Não é uma expectativa boa sobre qualquer coisa relacionada à vida humana aqui nesse mundo, à vida material. Por exemplo, não tem a ver aqui com uma expectativa a respeito dos negócios, de finanças. Não tem a ver com expectativas sobre saúde. Não tem a ver com expectativas aqui sobre longevidade neste mundo, viver muitos anos. Não tem a ver aqui com qualquer tipo de expectativa que envolva experiências humanas que nós podemos ter aqui nesse mundo. Sei lá, como viagens, como conhecer outras pessoas, relacionamentos humanos. Não tem a ver com qualquer tipo de coisa que esteja ligado a esta categoria de elementos e que, por vezes, as pessoas falam ou se expressam como que tendo fé. Não é esse tipo de fé que aqui nós temos em mente. Nós temos em mente aqui a fé salvadora. A fé que produz relacionamento verdadeiro com Deus. A fé para a reconciliação de um pecador. A fé para a salvação de um pecador perdido.
a fé que justifica, a fé que salva. É desta fé que nós vamos então tratar nesta mensagem, seguindo o que esse texto nos apresenta. Então, que fé é essa? Como que ela é ensinada na Escritura? A Bíblia ensina o seu conteúdo, a Bíblia ensina a postura intelectual que está envolvida com esta fé, e a Bíblia ensina como que ela é corretamente exercida. Essas três coisas que nós vamos olhar aqui nesse texto. Eu quero inicialmente chamar a sua atenção aí para o versículo 21. Versículo 21, Paulo resume esses três elementos aí. Observe aqui comigo. O texto diz assim, sobre Abraão, ele diz, estando plenamente convicto, confiança pessoal. Ou seja, como que Abraão corretamente exerceu fé? Com uma confiança pessoal. Ele estava plenamente convicto. O texto diz mais, de que ele era poderoso para cumprir. Aqui tem a ver com a postura intelectual, com o assentimento. Abraão diz assim, não, Deus pode fazer aquilo que ele está anunciando. Ele vai cumprir, ele é capaz de cumprir a promessa que ele está dizendo. Ele tem poder para fazer isso. Nada o impede de que ele realmente cumpra as suas palavras. Então aqui nós temos essa realidade do assentimento, da compreensão daquilo que é o elemento da fé. E o texto traz também aí a realidade do conhecimento, do que é aquilo ao qual sou chamado a crer. Qual é a promessa? O texto diz, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Ou seja, tinha uma mensagem envolvida. Foi anunciado a Abraão uma promessa, um conhecimento, qual ele foi chamado a exercer fé naquilo. Então, esses três elementos são os elementos que envolvem a fé que salva, a fé que justifica. Então, é isso que a gente precisa olhar e observar aqui no texto. Olha comigo o versículo 16 agora. Não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Então, observe, essa expressão, ao que é da fé que teve Abraão, diz respeito a todo aquele que crê da mesma maneira que Abraão creu. Então, existe uma relação aqui. A fé de Abraão, ela é de mesma natureza que a fé que uma pessoa que é salva hoje tem. É o mesmo tipo de fé, de modo que nós podemos olhar aqui para o texto e, através do caso de Abraão, entender que fé é a fé que salva uma pessoa. Que fé é a fé que eu preciso ter, que eu preciso exercer para que eu seja salvo. Então é isso que nós vamos olhar aqui nesse texto. Então Paulo recorre à Bíblia para mostrar o seguinte. Em primeiro lugar, a fé de Abraão, ela tinha aí uma fonte e um conteúdo claramente definido, que foi anunciado a Abraão. O texto diz aí no versículo de número 17 assim, como está escrito. E aí ele cita o que Abraão recebeu, o que Abraão ouviu, o que foi noticiado a ele. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão recebeu uma promessa de Deus. Ele ouviu essas palavras, por pai de muitas nações te constituí, Abraão. Lá no contexto de Gênesis capítulo 15, quando Abraão perguntou a Deus, como será isso? Como que eu vou herdar essas coisas se eu não tenho um herdeiro? Se aquele que me serve na minha casa é quem é o meu herdeiro? E Deus chama ele para fora, manda ele olhar para o céu e diz assim, olha, veja como que está o céu estrelado. Pois bem, sua descendência vai ser como a das estrelas. Você vai ser pai de muitas nações. E a Bíblia então diz que Abraão creu. Então ele recebeu uma promessa. O que a Bíblia está nos mostrando é que ele teve então uma promessa. Ele tomou conhecimento através da promessa de uma verdade que envolvia a sua vida inclusive espiritualmente. A sua descendência envolvia a realidade da vinda de Cristo, o Salvador. Abraão recebeu então essa promessa, ele tomou conhecimento dessa realidade, e esse é o primeiro elemento que precisa acontecer para que uma pessoa tenha uma fé que justifica, uma fé que salva. Ela precisa ter acesso à verdade da Escritura, ao conteúdo da mensagem, para que ela possa ser salva. Ela precisa ter esse conhecimento.
Então a fé salvadora envolve o conhecimento objetivo daquilo em que crê para a salvação. Esse é o primeiro elemento. Isso diz para nós algumas coisas importantes. Primeiro, ninguém é salvo só porque é uma pessoa de grande fé. Tem gente que pensa isso. Nossa, mas olha, eu fiquei assim, estarrecido quando eu estudei a religião tal, sabe? Tinha lá um religioso, um homem de grande fé. Mas qual que era o conteúdo relacionado a essa fé? Precisa ter o conteúdo adequado. A pessoa precisa ter acesso à informação correta. Não é apenas fé. Fé é grande, fé em qualquer coisa, fé é grandiosa. Fé que faz a pessoa fazer assim esforços terríveis. Tem pessoas que têm fé nas suas religiões e fazem coisas assim, de arrepiar os cabelinhos do dedão do pé. Não sei se você já viu alguma das práticas, por exemplo, que devotos do hinduísmo fazem. E eles fazem porque crê. E quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que a fé salvadora ela tem um conteúdo objetivo, um conteúdo adequado, correto, que vem de Deus, como Abraão, que do Senhor recebeu uma promessa, e ele então pôde crer naquilo como uma verdade, uma realidade para a sua vida. Mas aqui a gente tem uma segunda aplicação, algo a se pensar aqui também. Como é que fica com os bebês? Como é que fica com os bebês? Eles podem exercer essa fé? Você se já observou bem como que é o desenvolvimento de uma criança? Você precisa reconhecer que um bebê quando nasce, ele não tem a faculdade da linguagem desenvolvida. Por exemplo, para receberem uma notícia, para serem comunicados de uma verdade. De modo que nós não podemos, por exemplo, realizar o batismo de crianças recém-nascidas, como crianças cristãs, com base numa suposta fé, porque essa fé que salva, e a Bíblia diz que nós devemos ser batizados depois de professarmos fé salvadora em Cristo Jesus, essa fé que salva, ela envolve claramente que a pessoa tenha tido a capacidade de receber a mensagem. É importante isso. É preciso que, ao professar a fé, aquele que batiza, ele esteja com muita clareza, dominando os elementos mais simples e básicos da fé em Cristo. Isso é importante. É por isso que igrejas batistas não realizam o batismo de crianças infantes. Então isso também vai significar que a gente não precisa evangelizar as crianças porque ela não tem domínio da linguagem, não vai poder receber a mensagem. Não. Não é isso que eu estou dizendo. Você precisa, sim, evangelizar crianças, evangelizar bebês, anunciar o evangelho. Sabe por quê? Porque o desenvolvimento dessas faculdades linguísticas, ele vem através do estímulo, da fala, do ensino. Então nós precisamos falar com os nossos filhos, ensinar, não é assim que as crianças aprendem a falar? E é muito gracioso para com um bebê quando você na sua conversa, transmitindo informações para que ele vá assimilando elementos da linguagem e vá desenvolvendo essa faculdade, você também transmita verdades do Evangelho para que ele desde cedo comece também no desenvolvimento da sua linguagem, da sua capacidade intelectual, comece a discernir esses elementos que são necessários para a fé verdadeira. É por isso que um pai cristão, uma mãe cristã, não fica assim, falando apenas de musiquinha, né? Tirei o Paulo Gato colocando a galinha pintadinha, mas fala de coisas crentes, coisas da Bíblia para o seu bebê. Ora para o seu bebê. Cita versículos para o seu bebê. Recita as Escrituras, fala das verdades da Bíblia, colocando aquilo num contexto pessoal, para que aquela linguagem seja desenvolvida e a percepção daquela verdade alcance. Uma hora vai chegar no coração, na mente daquela pessoa. Então esse processo não pode ser negligenciado. Então observe, a fé que salva tem um conteúdo certo.
E que conteúdo é esse? É Cristo e a sua obra. Se você olhar o final do capítulo 4 aí, nós lemos assim: a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Esse é o conteúdo certo, correto da fé que salva hoje. A promessa de salvação que Deus anuncia ao mundo está ligada a Cristo. Cristo que veio ao mundo, morreu pelo nosso pecado, ressuscitou para a nossa salvação, para a nossa justificação. Isso tem que ser anunciado. Esse é o conteúdo adequado. Junto com essa mensagem que Paulo resume aqui no final do versículo 24 e 25, nós temos uma série de realidades que compõem esse conteúdo. A verdade é que existe um Criador santo e justo e que será o juiz de cada criatura moral nesse mundo nos dias finais. Está aqui. Um dia eu vou prestar conta da minha vida a Deus. A verdade é que todo ser humano é um pecador indigno, culpado diante de Deus. A verdade, então, de que Jesus Cristo é Salvador, digno e sem culpa, mas que se fez por nós indigno e culpado em nosso lugar. A verdade de que a morte na cruz de Cristo foi para expiar os nossos pecados, que Ele pagou pelo nosso pecado e conquistou a nossa salvação. Então é preciso que as pessoas creiam nisso. A fé salvadora passa por crer nisso. Então observe, se esse é o conteúdo, então a fé salvadora não é fé em Buda. Não é fé em Maomé e no seu ensino. Isso não salva. Mohammed revelou um outro Deus. Negou claramente Cristo como Filho de Deus, como Salvador. Então esse tipo de fé não salva. E é impressionante isso porque nós temos entre os ditos cristãos, mas que são não cristãos, pessoas hoje que estão assim reconhecendo outros fiéis de outras religiões como pessoas irmãs de fé de algum modo. Esse tipo de ecumenismo, o diálogo interreligioso, isso não tem nada a ver com a fé cristã. Isso não tem nada de fé salvadora. Porque o conteúdo está errado. A promessa de Deus é em Cristo e Cristo somente. Quem é Jesus Cristo, o que nós somos, por que nós precisamos de salvação. Esse é o conteúdo certo, correto dessa fé. A fé em rituais também não salva, nem em rituais pagãos, nem cristãos. Às vezes as pessoas pensam assim, não, se eu participar com fé dos sacramentos da igreja, das ordenanças de Cristo, se eu for batizado, se eu participar da ceia do Senhor na igreja batista, aí eu vou ser salvo. Não é fé nos sacramentos, nos ritos religiosos, nas ordenanças. Tem pessoa que tem fé, cujo conteúdo é totalmente desvirtuado. Tem pessoas que dizem assim, não, porque eu creio na igreja, então eu vou na igreja mesmo que eu não concorde com suas práticas, com as suas posturas étnicas, com doutrinas fundamentais que realmente eu estou vendo ali que não é muito correto, mas porque eu creio na igreja eu vou participar disso. Isso não é uma fé salvadora. Isso é uma fé que está rejeitando o conteúdo da verdade bíblica. Da mesma maneira, a fé em si mesmo. Quando a pessoa nega a sua pecaminosidade e a sua indignidade diante de Deus. E ela fica assim, não, mas eu não sou tão ruim. Eu acho que para mim vai dar jeito, eu sou uma pessoa boa. Essa é uma fé que não salva. Mas não somente isso. Abraão consentiu, ou melhor, Abraão avaliou e entendeu ser digno de crer a promessa que ele recebeu. Ele compreendeu aquela mensagem de Deus como uma verdade necessária à sua necessidade. E esse é o segundo elemento que a gente encontra aqui no texto. A fé salvadora, ela tem um conteúdo. Mas não somente isso, envolve também, então, uma convicção a respeito desse conhecimento, de que ele é verdadeiro. De que aquilo que foi anunciado na mensagem é aquilo que realmente eu preciso. É aquilo que é benéfico, é aquilo que é suficiente.
Abraão tinha motivos. Observe o texto no versículo 17, para esse assentimento da promessa de Deus. Versículo 17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Essa foi a promessa. Aí o texto diz assim: ó, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Qual que era o motivo? O que levou Abraão a perceber, a assentir, a concordar que aquela promessa era suficiente, se cumpriria? O texto diz que foi o próprio Deus, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que dá vida aos mortos, aquele que cria as coisas a partir do nada, aquele que chama à existência as coisas que não existem. Abraão entendeu, olha, quem está anunciando isto é aquele que é Senhor de tudo. Ele é Senhor da vida. A promessa envolve vida, envolve uma descendência. Ele é o Senhor da vida. Aquele que está anunciando, ele é o Senhor do mundo. Ele trouxe tudo à existência do nada. A promessa envolvia que houvesse pessoas, outros seres humanos, uma descendência. Nada impossível para aquele que é Senhor da vida, para aquele que é o Criador de todas as coisas, que é o Criador do próprio Abraão, que trouxe ele à existência. Então Abraão, olhando para essa realidade, ele concorda, vamos colocar dessa maneira, ele diz: eu posso crer no que Deus está dizendo. Ele é capaz de cumprir isso. Irmãos, isso ensina para nós algo que às vezes a gente precisa ajustar. As pessoas, em geral, no mundo moderno, elas têm a sua definição de fé, algo do tipo assim: fé é um salto no escuro. Ou você crê ou você não crê. Isso não é bíblico. Isso é teologia ateísta, secularista. Para aquele que não tem fundamento, ou você crê ou você não crê. Não importa no final das contas. Mas para o cristão, não. Nós temos fundamento. Não é crer ou não crer, é cremos por quê. E é isso que a Bíblia está mostrando, que Abraão, ele creu dessa maneira. Olha, eu creio, eu abraço essa promessa. Por quê? Porque Deus que fez essa promessa, Ele é o Senhor da vida e da morte, Ele é o Criador de todas as coisas. Não tem impossível para que Ele faça isso. Ou seja, uma confiança fundamentada em elementos factíveis, reais. Essa é a verdadeira fé cristã, irmãos. A fé cristã ela é ponderada. Ela é firmada em premissas sólidas. Ela está fundamentada em verdades que são intelectualmente discerníveis e factíveis. E uma prova disso é você estudar a Bíblia. Romanos capítulo 3 e 4, Paulo está dando uma aula sobre a salvação para a gente. Nos levando a raciocinar e apreender as verdades espirituais sobre o Evangelho, como que elas são reais, por exemplo, a partir da vida de Abraão. A fé cristã, ela é firmada em premissas sólidas. Não é uma superstição tolo-crendice. De modo que você só falar com uma pessoa assim: crê em Jesus, você será salvo. E a pessoa falar assim: eu creio. Isso é tolice. Isso é tolice. A menos que a pessoa entenda realmente do que ela precisa ser salva. Como que ela é pecadora. Como que Jesus Cristo é capaz de realmente salvá-la. Aí nós estamos num caminho onde a pessoa está exercendo fé salvadora, fé que justifica. Então a fé salvadora, a fé que justifica, ela envolve também essa compreensão intelectual da mensagem recebida, essa avaliação da mensagem. É factível o que está sendo anunciado? Existe realmente essa necessidade? Eu sou mesmo um pecador, Deus está irado comigo. É isso que o Evangelho fala. Ou isso é uma loucura, é uma superstição, é uma especulação, ou é um engano deliberado? Voltando ao caso de bebês, essa é outra razão pela qual nós não batizamos bebês ou crianças muito pequenos. Porque é importante que, além de conhecer as verdades mínimas sobre Cristo, elas possam compreender essas verdades com clareza.
Então você ensina o seu bebezinho, ele desenvolve a linguagem, ele é capaz de receber as informações. Você, como bom crente, bom pai crente, boa mãe crente, está ensinando sobre Cristo, sobre o pecado, sobre o Evangelho, está contando histórias bíblicas, está cantando canções para as crianças que trazem as doutrinas da palavra de Deus. E aí ela chega num ponto aí com 3, 4 anos, onde ela recebeu já a mensagem básica. Ela sabe sobre o pecado, ela sabe sobre o juízo de Deus, sobre Cristo, sobre a obra de Cristo na cruz, sobre a salvação, sobre a ressurreição. Mas ela precisa discernir com clareza que aquilo que ela sabe é uma realidade que envolve ela de fato. Ela precisa discernir com clareza que a história sobre Cristo crucificado é uma história, uma verdade histórica. De fato, o Filho de Deus nasceu nesse mundo. Que aquilo que é celebrado nas famílias cristãs com tanta alegria, o Natal, que aquilo aconteceu de fato. Que Jesus veio ao mundo e ele estava ali em Belém, naquela manjedoura, por causa de pecadores como ela. Ela precisa discernir que a morte dele na cruz foi de fato uma morte injusta, porque ele era sem pecado, mas ele entregou a si mesmo por nós, em nosso lugar, para a nossa salvação. Oferecendo-se a si próprio como um sacrifício pelo nosso pecado. Ela precisa discernir isso. É por isso que, então, que a igreja não batiza crianças com 3, 4 anos. Ela precisa, ao confessar a sua fé em Cristo como Senhor e Salvador, ter condições de expressar de algum modo que essas verdades se alinham com a necessidade, com o estado dela, com o que ela precisa, com o que Deus fez objetivamente nesse mundo em Cristo. Então observe, a fé verdadeira cristã, salvadora, ela não demanda apenas consentir com uma mensagem. Consentir significa tolerar, não se colocar como obstáculo. Esses dias eu estava vendo um corte de um videozinho de uma pessoa famosa no mundo aí, da área de tecnologia, e ele disse, perguntaram a ele alguma coisa sobre Jesus Cristo, e ele disse assim, bem, se ele está salvando pessoas, eu não vou impedir isso. A fé salvadora cristã não é isso. Não significa dizer assim, se ele quiser salvar alguém ou quiser me salvar, eu não irei impedir. Isso não é fé salvadora cristã. A pessoa precisa discernir que aquelas verdades do cristianismo têm a ver com ela, com a necessidade dela, e que aquilo que Deus anuncia, que Ele fez em Cristo, foi de fato por ela. Envolve isso. Então a verdadeira fé cristã não é consentir, mas é assentir, é concordar plenamente, é entender Cristo salva pecadores, dos quais eu sou o principal. Não é assim que o apóstolo Paulo diz. A fé salvadora, ela é exclusivista em sua natureza. Isso é outra implicação. É exclusivista. Porque esse assentimento leva a pessoa que crê a rejeitar qualquer outro modelo de fé, qualquer outra proposta de fé, como digna, como verdadeira, como adequada à sua necessidade espiritual, como a mensagem de Deus, o Criador, bondoso. A fé salvadora, ela é exclusivista. Porque a mensagem é: Deus propôs Cristo como sacrifício pelo nosso pecado. Cristo veio, Ele entregou-se. Mesmo tendo uma vida pura e santa, Ele entregou em nosso lugar e Ele nos chama a crer nele. Nós somos justificados por crer em Cristo. Somente em Cristo. É isso que Deus fez. É disso que eu preciso. Nada mais. É por isso que Jesus, quando veio ao mundo, Jesus pregou coisas assim bem chocantes para as pessoas. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão. Você tem que crer. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Tem que ter essa fé. Mas Abraão, ele também confiou. Ele confiou na palavra de Deus. E esse é o terceiro componente aí da fé salvadora. Ela envolve confiança pessoal. Observe. O texto diz assim, vou ler desde o 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência.
e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. O que o texto está nos dizendo, que Paulo está chamando a atenção, é o seguinte: olha, Abraão tinha muitos motivos humanos e materiais para não confiar na promessa de Deus. Ele tinha muitos motivos, mas mesmo assim ele creu, ele confiou, ele exerceu a sua fé pessoal nas promessas. Que motivos é esse que ele tinha para não crer? Versículo 19, ele fala: Abraão já era um homem idoso, e para o tempo da sua época, muito idoso. Ele já estava aí próximo dos 100 anos, seu corpo envelhecido. Abraão tinha a realidade de uma esposa igualmente idosa, Sara, de idade avançada. Além disso, Gênesis nos fala que Sara era uma mulher infértil. Ele já sabia disso, uma vida toda sem filhos, chegou àquela idade sem filhos, já era assim, notório, conhecido. Então ele tinha motivos. Quando Deus disse para ele assim, você vai ser pai de muitas nações, ele tinha muitos motivos para não crer. Mas observe, ele creu, ele confiou. Porque ele percebeu, Deus é que está anunciando. Ele é poderoso para fazer. Ele é o Senhor da vida. Ele que trouxe tudo à existência do nada. Ele não pode realizar isso. Então ele exerceu a confiança pessoal dele na palavra de Deus, na promessa de Deus. Ele confiou no Deus que vivifica mortos, que cria coisas e pessoas. Ele não admitiu dúvidas. O texto diz no versículo 20, não duvidou por incredulidade. A ausência dessa confiança pessoal é a incredulidade que mata a verdadeira fé. A pessoa, às vezes, recebe o Evangelho, o conteúdo adequado do Evangelho, discerne que é uma boa palavra, mas se a pessoa duvidar por incredulidade, acontece. Ah, mas será que Deus vai me salvar? Ela não é salva. Precisa, então, dessa confiança pessoal. A fé que justifica envolve também essa confiança pessoal que Abraão exerceu. Havia muitos motivos, somente um milagre poderia tornar aquela promessa realidade, ele gerar descendência, e ele crer, ele não admite dúvidas. E a Bíblia diz então que essa fé faz com que ele se fortaleça. Ele vai adiante. Porque se você lembrar a história de Abraão, não foi assim, ele creu, aí já saiu o teste de gravidez de Sara, né? 2 pauzinhos na barrinha lá, 2 marquinhas. Não. Passou muito tempo, mas ele permaneceu. Ele se fortaleceu com aquela fé. E dando glória a Deus. Sem murmurar, sem queixar, sem duvidar, mas como ser fiel a Deus, caminhando por esse mundo. Ele confiou. Olha o versículo 21. Fala dessa confiança pessoal. Estando plenamente convicto. Abraão pôs sua confiança pessoal na promessa de Deus. Então, irmãos, a fé que salva, a fé que justifica, ela envolve a pessoa exercer uma confiança pessoal. Na promessa, no anúncio do Evangelho, em Cristo Salvador. Voltando aqui às nossas aplicações. Batistas não realizam batismo de crianças, nem baseado na fé dos outros. Porque a fé que nós professamos em Cristo, quando vamos ser batizados, tem que ser fé pessoal. Tem que ser fé pessoal, é uma confiança pessoal. A pessoa está sendo batizada, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não pode dizer outro assim, eu creio por ela, vou cuidar. Não. Assim como Abraão, ela tem que dizer, eu creio que Deus em Cristo me salvou. Tem que ser uma confiança pessoal. Então não pode ser baseado na fé de outros, de terceiros, de madrinhos, de padrinhas, de padrinhos e madrinhas. Deve ser fé pessoal. O que isso ensina para nós também? Fé familiar não salva. Tem pessoas que a gente diz assim, você é crente em Jesus Cristo? Ah, minha família toda é crente. Então, a pergunta foi, você creu em Cristo?
A sua família toda ser, glória a Deus por isso, será salvo, estará no céu. Mas se você não for, você estará de fora, separado da sua família. Porque a fé tem que ser pessoal. Vamos ilustrar isso com a descendência de Abraão? Abraão teve 2 filhos. O primeiro filho era família. E não foi salvo, Ismael. Isaac, o filho da promessa, creu como pai, por isso foi salvo. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú, blasfema, rejeitou as coisas de Deus e as promessas espirituais pelas coisas dessa vida. Não foi salvo. Jacó foi salvo por graça e misericórdia, crendo no Deus de Abraão e de Isaac. Não existe esse negócio de fé familiar. É por isso que nós temos que pregar para os nossos filhos, irmãos, que eles precisam exercer a fé pessoal deles em Cristo Jesus. Uma música que eu gosto que a gente canta aqui na igreja, o Salmo 78. E aquele salmo tem uma parte que fala que nós vamos ser fiéis em passar os preceitos de Jacó para a próxima geração, para que eles tenham a sua fé no Senhor. Ou seja, a fé dos pais, no final das contas, não importa. Vai importar a fé que os filhos terão em Cristo, nas promessas de Deus em Cristo. Tem pessoas que dizem assim, não, eu sempre creio, minha família sempre foi dessa religião, eu sempre fui cristão. Não adianta. Fé por tradição também não salva. Tem que ser fé pessoal. Não, eu sou uma pessoa de fé. Eu estou numa longa tradição cristã. Pertenço a uma igreja que foi a igreja que Jesus Cristo criou. A igreja que Pedro pastoreou. O apóstolo está negando isso aqui para os cristãos em Roma. Em Roma. E dizendo, aprendam com Abraão. Ele creu, ele não duvidou. Você tem que ter a sua fé pessoal. Versículo 21, então. Estando plenamente convicto, confiança pessoal, de que ele era poderoso para cumprir o assentimento, a compreensão das verdades que foram anunciadas a ele. O que prometera, o conhecimento, a mensagem, a promessa que foi dada. A fé que justifica, a fé que salva. É uma fé onde a pessoa entende a mensagem certa, o Evangelho de Cristo. A pessoa assente, concorda, realmente, eu sou um pecador, isso que o Evangelho diz. Eu estou sob a ira de Deus, eu preciso de Cristo, eu preciso do que Jesus Cristo fez por mim. Eu vou confiar nele, então, como meu único Senhor e Salvador. A confiança. Isso é fé salvadora. Isso é fé que justifica. Qual que é o resultado dela? Olha o versículo 22. Pelo que isso lhe foi também imputado para justiça, justificação. Imputado, declarado. Abraão foi declarado justo por causa dessa fé que ele teve. Esse é o resultado dessa fé salvadora, justificação. Aí olha que bonito, a nossa condição, versículo 23. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa. Aqui, o apóstolo coloca todos nós dentro da Bíblia e do Evangelho. Mas também por nossa causa. Aí ele diz assim, posto que a nós, igualmente, como foi com Abraão, da mesma forma conosco, nos será imputado, a saber, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Igualmente, tal como Abraão teve como resultado da sua fé a justificação, e foi imputado para a justiça, igualmente a nós que cremos, também será imputado a nós justiça. É assim que nós somos declarados justos diante de Deus. Porque cremos com esta fé, essa fé salvadora. Qual que é o conteúdo dela? Cristo. Nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O que ele quer dizer aqui? A pessoa tem que crer em Deus, o Criador, o Pai de Jesus Cristo. Tem que crer na ressurreição de Jesus Cristo. Que Cristo veio ao mundo, morreu de fato na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Deus fez isso.
ressuscitou o seu Filho, e que ele foi entregue por causa da nossa transgressão. Por que o Filho de Deus estava no mundo e foi crucificado? Por causa do nosso pecado. Ele foi entregue por causa da nossa transgressão. Nós temos que crer nisso. Nós temos que crer que ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Como assim? O que quer dizer essa frase aqui? Existe uma realidade, irmãos, onde faltas morais, você não pode simplesmente recompensá-las, né, com outros elementos, a não ser que aquele que tenha sido ofendido aceite a recompensa. Cristo morreu por nós. Como nós podemos saber que, de fato, o sacrifício de Cristo na cruz foi aceito por nós? O que Paulo está dizendo é que a ressurreição de Jesus Cristo é um testemunho disso. Deus aceitou a morte dele na cruz pelo meu pecado? Sim, sabe por quê? Deus ressuscitou ele para a nossa justificação. Mostrando que, de fato, em Cristo e na obra de Cristo, nós somos achados justos. É isso. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Então podemos ser justificados, sim, se crermos como Abraão. Mas crermos em quê? Qual que é o conteúdo da promessa de salvação? Lá atrás para Abraão era do descendente, da descendência de ser o pai de muitas nações. Gálatas, Paulo vai dizer que o evangelho foi assim anunciado para ele. Hoje a promessa, o conteúdo da promessa está assim, com elementos mais claros, tem a ver com Cristo, a pessoa de Cristo que veio. A obra de Cristo que Cristo fez. Então nós precisamos crer para que nós sejamos salvos. Isso significa conhecer Jesus como Salvador e Senhor. Ele é o Filho de Deus, Ele morreu por mim, eu vou obedecer a Ele. Vou obedecer, esse é um compromisso. Ele é Senhor da minha vida, meu Salvador e Senhor. Significa assentir que Cristo e sua obra são suficientes e necessárias para a nossa salvação. Eu sou pecador, eu preciso de alguém. Eu preciso de um substituto. Eu sou culpado diante de Deus. Cristo veio me substituir. A obra dele na cruz é suficiente para mim. Significa assentir a esta verdade, concordar com essa verdade. E significa, então, confiar somente em Jesus como Salvador. Ter essa confiança pessoal. Eu confio só em Jesus. Só em Jesus confiar. Deus nos fortaleça nessa fé. Que Deus possa operar essa fé no coração de alguém que porventura ainda não tem. Que Deus nos dê graça e sabedoria para ensinarmos os pequenos sobre essa fé. Vamos ficar de pé? Vamos orar?